Olá, bom dia. Olá, bom dia, bom dia. 14 de outubro. Não pisca, não, que se piscar já será Natal. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Sheila Querido, sou psicóloga. Farei 30 anos de psicologia em dezembro. Sou consteladora familiar. Em dezembro farei 15 anos de constelação familiar. Não é brincadeira, não, gente. São muitas histórias. Sabe que eu já trabalhei. Olha, vou falar um pouquinho, né, da minha vida, da minha carreira. Para quem não me conhece, eu sou nascida em Jacareí. Jacareí, na cidade do interior de São Paulo, no eixo São Paulo-Rio, no Vale do Paraíba, né? A Dutra é um lugar que corta a minha cidade, é uma estrada, né, que corta a minha cidade. Eu sou filha de Wilson Dias Querido e Januária Benedita de Castro Querido. Eles já não estão vivos mais, né? Estão vivos em mim, né? Nos meus irmãos. E a gente, enfim, somos, né? Sou irmã, tenho dois irmãos, o Alex e a Shirley, um irmão não nascido. E sou mãe do André Luiz querido e tia do Gabriel e do Rafael, meus queridos sobrinhos. Também mais dois sobrinhos que não nasceram. E assim a gente vai. E a minha primeira profissão foi aos 15 anos de idade. Eu conversei com a minha mãe, escondida do meu pai, que meu pai falava que filha dele só ia trabalhar quando eu tivesse maioridade. Olá, Márcia, tudo bem? Se tivesse maioridade, ele não queria que as filhas dele, as filhinhas dele trabalhassem. E eu louca para trabalhar. Meu primeiro emprego foi num comércio, foi muito legal. Porque lá eu comecei, né, a ter meus primeiros contatos, né, o contato com o meu dinheiro. Era quase uma criança, mas eu já fazia muitas artes na escola. Eu bordava sapatilhas e fazia para as professoras, para minhas amigas. Assim, bordado de verdade, se fosse, se fosse olhar, não era um bordado, né? Mas eu deixava sapatilhas bonitas com lantejoula. Olha só, eu tinha esquecido disso. E já que a live hoje é da nossa criança interior, né, e da nossa vida adulta, esse meu primeiro emprego, assim, me ampliou o olhar para as novas amizades, para a maneira de trabalhar. Era uma loja de confecção e eu comecei, eu que fazia as vitrines da loja, eu não sabia que eu tinha esse dom, só Deus sabia o jeito que eu deixava aquelas roupas naquela vitrine. Eu achava que eu era criativa. Mal sabia eu que eu passaria 10 anos da minha vida sendo vitrinista numa empresa de lingerie. Parece que um trabalho vai deixando um degrau para o outro, né? Um trabalho vai deixando um degrau para o outro. E assim eu fui. Eu fiquei 9 meses nesse trabalho e logo, quando eu estava 9 meses, meu pai se acidentou e eu achei que a minha mãe ia precisar de ajuda para cuidar do meu pai. Eu pedi a conta. Na verdade, ele faleceu. E é muito engraçado, né, gente? Como as coisas vão. Olá, Lúcia. Como as coisas vão falando um pouco de epigenética, mudando um pouco de gato para sapato. É, meu pai se acidentou no mês de outubro e morreu no mês de novembro. É muito interessante, né? Uma época da minha vida, uns 10 anos depois da morte do meu pai, sempre o mês de outubro eu ficava um tanto fechada, eu saía para trabalhar com as minhas amigas, eu sempre trabalhei para empresas, mas na área do comércio, né? Eu sempre gostei muito, 10 anos de vitrinista, rodando cada dia uma cidade, de São Paulo, a última cidade do Vale do Paraíba, e Litoral Norte. E depois eu entrei para o programa de saúde mental, né, trabalhar e sempre também rodando o Vale do Paraíba, várias cidades, várias escolas, prefeituras, né? Mas quando chega o mês de outubro, alguma coisa me acomete.
vem uma tristeza, um incômodo, uma vontade de chorar, não sei por quê. E há 10 anos eu percebi que foi o mês, né, do acidente do meu pai. Foi um mês quase certinho. Ele se acidentou no dia 26 de outubro e morreu no dia 21 de novembro. Então foi um período de muito trauma. E um mês antes nós tínhamos perdido a minha avó, a mãe dele, né, no dia 26 de setembro. Olha, né, 26, 26. E como isso mexe, né? Como eu não tinha 10 anos depois, eu não tinha mais a mesma tristeza, o luto do meu pai. Mas o corpo, de alguma forma, sabe, né, o que acontece, o que tem de tristeza em nós, né? Lembra do trauma que ficou. E esses dias eu me peguei assim com uma tristeza. Nossa, Sheila, por que você está triste? Aí falei, caramba, é outubro. Gente, são 39 anos que meu pai morreu. Bom dia, Paulina, que delícia você passando por aqui. São 39 anos que o meu pai morreu. 39 anos. E o meu corpo, as minhas células ainda ficam tristes, né? Meus neurônios ainda ficam tristes quando chega o mês de outubro e novembro. Como dizem os jovens, é punk isso. E dependendo do tamanho do trauma, né, vai saber se de repente isso não foi para minha célula reprodutora. Talvez o meu filho não sinta isso, mas talvez o meu neto sinta. Talvez o meu neto um dia vai falar: Nossa, o mês, não gosto do mês de outubro, não sei por quê, né? Então, por mais que eu esteja trazendo para minha consciência, quando eu tive meu filho, aos meus 29 anos, pode ser que essa tristeza ainda estivesse latente em mim, né? E pode ser que isso passou, sim, né, para célula reprodutora, para o meu filho. E isso pode ser, sim, que ainda continue tendo algum sintoma em alguma outra geração, sem ser a minha. E assim acontece, é assim que a gente carrega os nossos traumas, é assim que a gente carrega as nossas questões de dificuldade, né? Pode até ser que ao longo da vida a gente melhore. Pode até ser, olá, Fábio, seja bem-vindo também. Pode até ser que ao longo da vida esse trauma seja trabalhado, né? Olha lá que a Paulina está falando, nossa, tem uma amiga que fala sempre isso. Nunca pensei dessa forma. Sim, né? Os nossos traumas, muitas vezes, ele, ao longo da vida, ele pode até ser ressignificado, mas dependendo do tempo que a gente tem esse trauma, e isso pode sim ir para a célula reprodutora também e gerar, né, um sintoma, talvez não um trauma, né? Talvez porque de alguma forma ele já foi cuidado em mim, de alguma forma, né? Eu com 29 anos, quando fiquei grávida do meu filho, eu tinha tristeza, eu tinha saudade sim do meu pai, né, que morreu quando eu tinha 16 anos, mas ainda existia uma dor muito grande, né? Sabe quando a gente tem luto, o luto, né? Quando a gente passa um ano, né? As doutoras do Laboratório de Estudos sobre a Morte da USP fala que é uma média de um ano, onde passa todas as comemorações, todos os aniversários, aquilo ainda dói muito. E eu lembro que na parte do meu pai, né? O nosso luto foi muito longo, porque foi muito traumatizante, foi um acidente, foi queimadura, foi implosão, foi injustiça, né? A gente nunca recebeu indenização, enfim, né? Advogados comprados. Então, com 29 anos, a gente ainda estava tentando indenização para parte do meu pai, então a gente lembrava muito daquele dia, daquele horário, de ver meu pai todo queimado, né, de estar no hospital, de não poder falar com ele, né? A gente ia para visitar em São Paulo, chegava lá, ele estava em processo de curativos e era, nossa, foi horrível, né? Eu fico imaginando esse pessoal de guerra, né? Aquelas pessoas que passaram mais de 700 dias, né, em cativeiros. Gente, né, imagina quantas gerações vai ficar aquele trauma, né? Quem participa de guerra, sofrimento, violências, assaltos, né?
estupros, né, tudo mais, o quanto isso vai ficando na epigenética daquela geração e atrapalhando a vivência, né, da pessoa de alguma forma, e sem perceber, né? Eu lembro o ano passado, foi muito engraçado. Eu estava trabalhando no computador aqui, estava dia 28 de novembro. Eu estava trabalhando, era 27 de novembro. Eu estava trabalhando e tinha colocado o meu computador na varanda, que aqui eu tenho a vista para a Serra da Mantiqueira, e eu gosto muito de poder trabalhar e olhando a natureza, né? E a hora que deu 5 horas da tarde, me deu uma pontada assim no peito. Ah, sabe assim? Nossa, eu falei, credo, que isso? Eu olhei no relógio do computador, falei, 17 horas. Olhei na data, 27 de novembro. Eu falei, caraca, desculpa a palavra, caraca. Falei, meu Deus, é a hora que foi o velório do meu pai, no dia 27 de novembro. Foi a hora que eu vi o meu pai, né, depois de morto. A primeira e única vez, porque eu tive que ver meu pai como pessoas, como fãs veem os seus ídolos, né, uma fila imensa, que levou 7 dias para o corpo do meu pai voltar dos Estados Unidos para cá, que levaram ele para lá, porque na época não tinha banco de pele aqui. E falei, gente, né, olha só o corpo. Eu não lembrava da data, não lembrava, estava trabalhando, estava normal, estava feliz, fazendo um trabalho que eu gosto, que eu amo, e de repente essa dor no meu peito, né? Então, imagina outros traumas, como deve ser. E isso o ano passado, 38 anos depois da morte do meu pai. Então, a gente não imagina quanto, às vezes a gente acha que está vivendo algo na atualidade, né, que está prejudicando. Eu poderia falar, "Ah, o dia não está bom hoje, ou esse trabalho está chato de fazer", mas não era, não tinha nada chato, não tinha nada ruim, não tinha nada que me levasse para uma tristeza, para uma angústia, né? E às vezes a gente no dia a dia está passando por algo que tem a ver com o passado, tem a ver com questões talvez até que não sejam nossas, né? E a gente não sabe. E muitas vezes isso atrapalha a nossa vida no trabalho, amorosa, financeira. Muitas vezes nós temos problemas financeiros de não conseguir alcançar o que realmente é bom para nós, porque muitas vezes está atrelado com alguma coisa relacionada ao dinheiro, seja da nossa infância, seja dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, né? A gente não tem noção de onde é o nascedouro da nossa dor atual, né? E aí vocês vão falar, ai, Sheila, vem você de novo falando. Sim, a constelação contribui muito para entender os motivos por que a gente não consegue determinadas coisas que a gente merece na nossa vida hoje, né? Às vezes a gente não sabe esse verdadeiro o porquê. Por quê? Né? A constelação vem nos mostrando muitas vezes esse porquê. E muitas vezes, né, hoje o tema é criança interior e nós na vida adulta, muitas vezes a gente fica olhando, nós somos infantis para não, porque a gente não amplia nosso olhar para realmente para os lugares onde precisa. A gente não consegue ampliar esse olhar, né? A gente amplia até onde a nossa consciência deixa. E, na verdade, esses sintomas que nos acometem no dia a dia, essas dificuldades que nos acometem no dia a dia, pode estar linkada a uma dor muito maior, né, que aconteceu. É como o epicentro, né? Olha a minha vida, eu estou com 55 anos, gente. Eu ainda fico mal no mês de outubro e novembro, sem querer, querendo, né? Eu tenho que me vigiar, eu tenho que me acolher, eu tenho que fazer muita coisa boa para mim, para eu não ficar triste o mês inteiro, percebe? Porque assim, se para, aí aquela tristeza vem, eu falo, não sei por que eu tô triste, agora eu sei, agora eu tenho essa consciência, né? E por isso eu posso me acalentar, porque essa tristeza ela vem.
Essa angústia, ela vem. Hoje, né, eu falava assim: "Nossa, eu tô com saudade da minha mãe", mas às vezes não é da minha mãe, que a morte da minha mãe, né, a gente conseguiu lidar melhor, porque minha mãe viveu muito por nós, né, ela tinha muitas doenças, por nós, por ela, né, ela viveu o tempo que ela podia. E isso nos acalenta muito, mas aí a gente pega um motivo secundário para poder achar que é isso, mas não é. O motivo primário é outro. E muitas vezes a gente não vai descobrir o motivo primário, muitas vezes a nossa escassez, a nossa dificuldade financeira, do motivo da gente não encontrar uma pessoa legal na nossa vida, de estar relacionando com pessoas tóxicas e não conseguir lidar melhor com isso, e várias outras questões da nossa vida, até mesmo a saúde física. Às vezes, né, a gente sabe que a doença, ela vem como uma aliada para poder mostrar aquilo que precisa ser olhado, né? E nesse ponto, nós somos infantis, nós somos inocentes de achar que é essa questão secundária que está me prejudicando. É a outra pessoa que está me fazendo, a outra pessoa da atualidade que está me fazendo sofrer. Não, às vezes o sofrimento vem de dentro, né? E a gente não sabe. E aí eu pergunto para você, qual é o motivo? Qual é o motivo mesmo de você estar do jeito que está hoje com alguma dificuldade? Você sabe? Você sabe de onde vem? Você sabe como foram, às vezes o trauma dos pais foram tão grande que às vezes ultrapassou, igual quando uma dor muito intensa, muito intensa, muito intensa, muito intensa no corpo, ultrapassa o limite da dor e a pessoa não sente mais a dor, né? Bom dia, querido. Não sente mais a dor. E às vezes ultrapassou essa dor para os pais, dos pais, e ele não consegue lembrar do trauma que ele teve ou da dor que ele teve, mas o sintoma continua e vai para a célula reprodutora, vem para nós, né? E a gente, sem entender, a gente tem algum sintoma, seja um sintoma físico, seja um sintoma emocional, seja um sintoma comportamental, seja um sintoma psicológico e até mesmo psiquiátrico, né? Sabemos que muitas das questões psiquiátricas têm a ver com desavenças homeras na família, né? Com violências grandes, com assassinatos em família, que muitas vezes fica ali no silêncio, ninguém fala sobre aquilo. Quem é que vai falar sobre uma desgraça familiar? Ninguém quer falar, vira segredo de família. Só que o nosso corpo, o nosso inconsciente sabe. E tem uma dor imensa ali que atravessa e faz com que as pessoas não evoluam, né? Fica ali aquela trava ali. Então, esse exemplo meu aqui, espero que sirva. Essa live não ficará gravada aqui, mas ficará gravada no YouTube, se você quiser ver, né? É, mas é algo que a gente precisa olhar, né? Para poder evoluir. Várias outras coisas, né? Na questão financeira que a gente não evolui, muitas vezes, porque a gente tem alguma dificuldade com os nossos pais. Eu falei no workshop ontem, foi um workshop muito gostoso, né? Uma constelação que tinha a ver com o pai, né? Tinha a ver com uma questão afetiva, né? Que se a gente não olha com amor, se a gente não toma o amor dos nossos pais, a dificuldade nas relações afetivas, a dificuldade na questão financeira acontece, né? Então a gente precisa ter aí um amor, um amor pelos nossos pais. Sheila, mas ele foi um carrasco, ele nunca veio até a mim. Gente, isso é uma ilusão da gente achar que os nossos pais não vieram até nós. Se a nossa vida está em nós, porque tem 50% do nosso pai em nós e 50% da nossa mãe em nós. Se lá fora eles brigam, se lá fora eles são ausentes, aqui eles estão unidos em nós. Não adianta a gente querer brigar, né? E quanto mais a gente briga com os pais, né, lá fora, mas os pais aqui dentro de nós, esses 50% de cada um deles que está em nós, fica enfraquecido. Então, se a gente conseguir olhar com compaixão
olhar, a gente não imagina o que estava, né? Ontem a constelação, eh, a- o desprezo e o vazio, a indiferença vinha de muito longe, né? Vinha de uma linhagem onde as pessoas não sabiam o que era amar, o que era honrar os mais velhos não sabiam o que era amar os mais novos, e o pai, né, o pai da cliente, era esse pai que vinha dessa linhagem, todos olhando para trás, né, implorando amor. E como que vai olhar para os descendentes com amor, se ainda não recebeu o amor que queria, que precisavam, né? Receber, todos nós recebemos, mas não trazia, né, essa consciência. Aí, a partir do momento que a cliente percebe que isso vinha de longe, esse desamor, e que ao cada um olhar com amor um para o outro, esse amor pode chegar agora na cliente. Então, é necessário olhar muitas vezes, desculpa, olhar muitas vezes para além da persona pai, além da persona mãe, né? E permitir que aqui dentro de nós eles possam fluir, eles possam crescer, possam evoluir, né? E a gente só vai deixar crescer, evoluir, fortificar esse pai e essa mãe dentro de nós, se a gente olhar para esse pai e essa mãe, bom dia, Sandra, se a gente olhar para esse pai e para essa mãe com, com gratidão pela vida, né? Se eles não fizeram nada, se jogaram você, ó, né? Igual eu falo, a minha tataravó jogou meu bisavô no lixo, e hoje, né, na minha geração, eu agradeço dela ter feito isso, não ter matado meu bisavô, né? Porque senão eu não estaria aqui. E eu nunca pensei que eu ia agradecer uma mulher que jogou o filho no lixo, né? A gente olhando, quando a gente vê alguma coisa na TV, quando a gente vê alguma coisa, como pode, né? A gente, quantas vezes eu critiquei, fiquei no meu pensamento, né? Quem é essa mãe que fez isso? Às vezes ela está fazendo isso até por amor ao filho, que às vezes ela tem a chance ali de ser reconhecida. Essa frase eu sei que é contraditória, né? Mas hoje eu agradeço a minha tataravó de não ter matado meu bisavô, né? E se isso tivesse acontecido comigo, a minha mãe tivesse me jogado no lixo, talvez eu estaria revoltada, estaria, né? Mas se a gente pensar, né? De repente eu tenho filho, depois netos, né? Quem sabe, depois talvez né, isso não teria o mesmo peso. Então, às vezes, algumas coisas que acontecem conosco hoje pode que parece que é muito ruim, pode ser uma coisa não tão ruim depois mais para frente, né? Eu falei aqui já nessa live, eu falei um pouco, Sandra, da minha história, né? Um pouco da questão do meu pai. Depois, se você quiser dar uma olhadinha no YouTube, eu não vou deixar essa live aqui disponível, mas no YouTube sim. E é, se você quiser dar uma olhada depois lá, né? Eu estava falando sobre a dor, o sintoma que eu ainda tenho no mês de outubro e novembro, porque foi o período de acidente e morte do meu pai, né? Tantos anos depois, esse ano vai fazer 40 anos, e ainda tem mesmo eu não lembrando de nada, chega mês de outubro e novembro, eu fico meio diferente, assim, né? Preciso fazer muitas coisas para poder aquecer aí o coração, e é muito louco isso. Então, voltando, né, a falar o que eu falei no início, a gente precisa ficar muito atento, porque nem tudo de o que acontece com a gente hoje tem a ver com o nosso momento atual, né? Às vezes nós temos situações secundárias, né? Eu posso, de repente, ter uma tristeza de algo mais próximo, eu posso ter uma tristeza de algo mais e achar que eu estou triste de coisas que aconteceram agora, mas não, né? Estou triste de coisas que aconteceram há muito tempo, porque nas nossas células ficam guardados os traumas, nas nossas células ficam guardadas essas dores. E aí a gente precisa trazer para a consciência para ressignificar, né?
Hoje eu consigo olhar para o calendário, vejo lá, mês de outubro, dia 26 de outubro, aí eu consigo cuidar de mim, percebe? Ah, a tristeza nunca vai embora, não sei. Ela é menor do que a de anos atrás, até mesmo porque eu tenho consciência, né? Então, muitas vezes a gente precisa tomar consciência, e a constelação ela existe para ajudar as pessoas a tomarem consciência. Quando eu tomo consciência, eu consigo cuidar de mim. Quando eu tomo consciência, eu consigo ver que isso não, eu não preciso estar dando tanta atenção àquela dor. Eu posso, eu sei que eu tenho um problema de escassez porque eu tenho uma lealdade familiar no meu sistema familiar. Existe muita escassez, eu tenho recurso para não ser escassa, né? Mas eu percebo que eu posso fazer mais respeitando todo o meu sistema familiar e não ficar caindo na armadilha da escassez, percebe? E por que eu coloquei o tema, né, da nossa criança? Porque a nossa criança olha muito para o passado, a nossa criança vive no passado, a nossa criança vive muito na dor, a nossa criança quer coisas imediatistas, quer algo mágico, a nossa criança quer ser cuidada, a nossa criança, né? Então, é, muitas vezes, quando a gente vai para desce para a lealdade, desce para um nível, não é o adulto que tem consciência que desce, é a criança que acha que precisa de atenção, que não teve tudo que precisava, que os pais não são do jeito que gostaria que fossem, que aquele dia na infância aconteceu isso, isso, aquilo. Então, a criança ela não tem essa régua da maturidade de ressignificar, né? Ela sempre quer algo mais, sempre quer algo mais, sempre quer algo mais, né? A Sandra escreveu aqui. Eu, eu enviar ao meu filho João Aurélio. Você sabe que ele sente como você. Olha só, né? Envia assim, eu vou deixar no YouTube, é só colocar Sheila Querido lá. No YouTube vocês vão achar. Lá até meio-dia essa live sobe no YouTube. Qualquer coisa também eu posso mandar. Eu posso até deixar no story aqui o link do YouTube também. Então, é uma reflexão, né? A gente pode cuidar da gente, tomar consciência, a gente pode escolher não sofrer, né? Porque senão a gente fica na vítima. E quem tá no papel de vítima raramente consegue sobressair, ir para prosperidade, cuidar de si, né, ter maturidade para enfrentar os desafios. E falando em pai, né, se a gente tem aí algum problema com nossos pais, essa questão de galgar, de subir e ir para uma questão melhor de vida, tem a ver com o pai. É o pai que nos leva, o pai que é o impulso vital para a vida, né? O impulso da concepção é o mesmo impulso para a vida toda. E a mãe é conseguir algo além do cuidado, né? O dinheiro que cuida da humanidade tem muito a ver com a mãe. Então, o cuidar do dinheiro, guardar dinheiro, tem muito a ver. Guardar dinheiro para planejar, a estratégia tem a ver com o pai. Guardar dinheiro para poder realizar a estratégia tem a ver com a mãe. A mãe sim, sim, pode fazer uma pergunta, se eu souber responder. A mãe é o sinônimo da realização. Se a gente tem algum problema com a nossa mãe, na questão de realizar, nós teremos problema também com as nossas realizações na vida, né? De realizar, de poder guardar, poder preservar o que é de bom na nossa vida. O dinheiro chega e vai embora, o dinheiro chega e vai embora, se a gente tem problemas com a nossa mãe. Faça a pergunta, Liz. Fique tranquilo. Se eu souber responder, farei a pergunta. Enquanto a pergunta não chega, eu quero convidar vocês. Eu estou fazendo uma campanha, né? Estou mandando o vídeo da campanha somente no WhatsApp para as pessoas que eu conheço, para as pessoas que me conhecem, que confiam no meu trabalho. A campanha desse mês de outubro e novembro vai para são duas crianças, eu não vou, né, ficar falando o nome, eu não vou falar. É uma criança do Rio de Janeiro, uma criança do estado de São Paulo. As duas crianças têm doenças raras, né, já nasceram com comprometimentos sérios.
As duas crianças são maravilhosas, né? São crianças, brincam, sorriem, mas a demanda de investimento na vida desses meninos é altíssima. Então, eu tenho um link, eu vou deixar o link no Story. Quem puder contribuir no mínimo com R$ 15 com cada criança, deixando registrado nesse Forms, vocês concorrerão a uma constelação no fim de outubro e uma outra constelação no fim de novembro, né? Eu não estou colocando nas redes sociais, porque nas redes sociais exige que coloque foto, que coloque o nome, né, que faça um testemunho, e eu não quero fazer nada disso, né? Eu quero poder ter uma pequena contribuição para que eles possam, né, ter um pequeno alívio no orçamento deles. Então, se vocês souberem de alguém, se puderem contribuir, eu ficarei muito grata. Arthur e José, nós ficaremos muito gratos por essa contribuição. Vamos lá para a pergunta. A filha que se separa e vai morar com a mãe, ela já está com 45 anos, mas ainda não consegue sair. Ah, quando a gente divorcia e volta para casa dos pais, né, da mãe, do pai, dos pais, é como se a nossa vida falasse assim: volta lá e toma mais um pouco desse pai, dessa mãe. Olha para esse pai, para essa mãe com mais amor, com mais carinho, com mais respeito. Agradece mais a vida, né? E que oportunidade poder voltar para casa da mãe e do pai, né? Eu, por exemplo, se eu hoje precisasse voltar para casa da mãe do meu pai, eu não teria. Eu teria que me virar nos 30. Então, é olhar com respeito. Eu sei que o convívio, muitas vezes, com o pai e a mãe, às vezes pode ser desgastante, são gerações diferentes, né? Mas poder voltar para os pais é necessidade de tomar mais eles. É como se a gente pudesse ir para o colo deles, né? De uma forma, né? Ir para o colo mesmo, né? Da alma, da essência, olhar e ter gratidão e tomar, ser humilde, fazer o papel de filho, de filha, né? Precisamos fazer nosso papel de filho. Às vezes a gente faz o papel da mãe, irmã da mãe, irmão do pai, carrasco do pai, professores dos pais, né? Assistente social dos pais, mas não faz o papel de filho. E muitas vezes, se a gente não toma, se a gente não recebe o amor desses pais, com muita dificuldade a gente não vai conseguir trocar o amor com outras pessoas, né? Então, primeiro lugar de filho, receber o amor dos pais do jeito que eles podem nos dar. Às vezes é um prato de comida, às vezes é uma roupa passada, às vezes é um espaço dentro da própria casa. Às vezes não vai ter carinho, não vai ter palavras bonitas, né? A gente olha para aquele pai e amplia o olhar para ele, para o pai e para a mãe. Qual é a cultura deles? Né? Como eu falei da constelação aqui, ah, essa indiferença para com os filhos vinha de muitas linhagens, de muitas gerações, né? Então, a gente olhar para eles e ver quem é essa pessoa, qual é a cultura, qual é a educação, se teve amor, se não teve, né? Independente de como foi, toma esses pais, toma com tudo. É igual, eu brinco, né? Toma igual água. Não tem como a gente beber só o H e não beber o 2O da água. Toma os pais do jeito que eles são, inteiro, do jeito que eles são. Olha com amor. Imagina, de repente, a mãe criticando, falando, fazendo um monte de coisa. Olha para ela e imagina dando um beijo na testa dessa mãe e agradecendo a vida, né? Isso pode ajudar a gente voltar para nossa vida independente, para nosso canto, para outra pessoa, para outro relacionamento, de uma forma mais humilde e sabendo, entendendo um pouco mais o que é amor, né? Espero respondi para você, falasse. É, são nos nossos pais que a gente se fortalece, né? Independente de quem são. Eu sempre gosto do exemplo, e isso foi uma realidade, né? Eu fiz um trabalho voluntário numa casa de. Tá, obrigada também.
numa casa de orfanato, né, de meninos que tem aqui em Cachoeira Paulista, e participei de uma festa. Participei de uma festa. Oh, chegou uma chará aí, já estou encerrando. Participei de uma festa nesse orfanato. E nessa festa vinham aqueles homens, né, que já tinham saído do orfanato, que moraram lá no orfanato. E as funcionárias falavam: Nossa, olha, fulano veio com a família, olha o carrão dele, olha que família linda, né? Olha como ele tá bonito, bem-sucedido. Aí elas comentavam: Olha o outro que veio, nossa, que legal, que bom, que saudade. Bom dia. Que saudade, né? E aí elas comentavam: Infelizmente, fulano não pôde vir porque, né, está preso. E aí e eu perguntei: Por que que uns deram tão bem e outros não? Né? Sendo que eles tiveram o mesmo tratamento de vocês aqui, eu vejo que vocês tratam bem. E aí elas falaram: esses daqui não reclamavam dos pais, ao contrário, né? Alguns até rezavam agradecendo pelos pais, que não puderam cuidar deles, às vezes por causa de droga, por causa de outras coisas. E aqueles que reclamavam muito, que se queixavam muito da falta do pai, xingavam, não se conformavam, não puderam vir à festa, né? Então vamos pensar que os pais daqueles meninos do orfanato eram os mesmos pais, quase os mesmos problemas, né? E, mas dependeram do olhar deles para os pais que eles tinham. O olhar que nós temos para os nossos pais é que faz a diferença na nossa vida. Os pais podem ter 10 filhos, cada um olha de um jeito diferente. Não é o efeito do pai na nossa vida, é como eu olho e como eu lido com esse pai dentro de mim, que vai fazer com que eu me prejudique ou ou eu me favoreça, tá? A Alessandra está falando assim: sua voz traz calma e orientação. Magnífico o seu trabalho. Obrigada, Alessandra. A minha voz está meio soprada, que eu mudei o aparelho do meu dente e troquei ontem e ainda estou soprando aqui. Estou sentindo que está. Mas que legal que você sente orientada. Que legal. Meu irmão acabou de entrar aqui também. Que legal. Isso, cada um interpreta de um jeito diferente, e dependendo da interpretação que a gente faz dos nossos pais, aquilo amplia em nós, né? E qual parte dos seus pais que vocês querem que amplie em vocês? Às vezes o pai era alcoólatra, ai, bebia, mas ele era carinhoso, ele manteve, ele, né, foi um bom provedor. Olha para o que ele fez de bom, olha o que a mãe fez de bom para ampliar em você. Né? Às vezes a gente fica olhando, né, com aquele olhar da infância, né? E o olhar da infância muitas vezes não tinha um filtro para poder. Hoje nós somos adultos, nós podemos fazer um mínimo de um processo de empatia para com os nossos pais e se colocar um pouquinho no lugar deles, né? Quem é pai, quem é mãe sabe o medo que dá de criar um filho, dele não dar certo, né? A gente fazer do nosso jeito, não tem cartilha, que não tem aplicativo que ensine pai e mãe a ser pai e mãe assertivos, né? A gente vai pela intuição, a gente educa pelo aquilo que a gente tem, né? Muitas vezes. Então é isso, gente. Então fica o convite aqui. No dia 20 terá workshop, onde eu vou falar sobre essa questão da escassez. Continua a campanha o mês todo, né? Quem tem meu WhatsApp, eu pede no direct também, se quiser contribuir com essas crianças, né? No mínimo R$ 15. Aí sente no seu coração. Ah, sim, o workshop será online na plataforma Zoom às 19 horas, na segunda-feira, dia 20. Tem 2 vagas para cancelar também. Quem quiser cancelar, fala comigo. E nós vamos fazer um movimento sistêmico para olhar para o dinheiro. E esse movimento é muito legal, que eu já tive muitos feedbacks, que só de fazer esse movimento, pessoas me deram feedback que saíram do vermelho, que maridos que não pagavam pensão dos seus filhos sem pedir começaram a pagar a pensão. Gente, esse horário está chegando mais gente, eu estou encerrando aqui.
Eu não vou deixar gravada essa live aqui. Falaram que não é para deixar gravada para, enfim, uma questão de mídia, mas no YouTube ficará gravado. Vocês podem acessar o canal Sheila Querido no YouTube. Ah, e tem novidade, gente. Postamos na semana passada o primeiro podcast. Tem no YouTube, YouTube Music, no Spotify e também no meu site, se vocês quiserem dar uma visitada no site. E se vocês querem saber, entender um pouco mais sobre essa questão, né, da escassez, essa questão do dinheiro, no meu site tem cursos curtos de 4 horas teóricos que traz muito conhecimento sobre Bert Helling nessa questão. Bom dia, Paulo. Nessa questão de escassez. Então, querem saber um pouco mais? Tem os cursos rapidinhos lá, mas com embasamento teórico, né? E um grande bate-papo aí. Gente, muito obrigado de vocês terem passado por aqui. Agradeço imensamente. Um beijo no coração de cada um. E até terça-feira que vem. Eu não estou fazendo mais lives nas quintas-feiras, tá bom? Super beijo. E qualquer coisa, estou aqui para facilitar constelações, atendimentos psicológicos, constelações empresariais também. Um grande abraço. Até mais.